Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz, abençoados, família da fé, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Eu quero falar sobre a eleição por presciência e predestinação e a santificação pelo Espírito. Eu preguei recentemente uma mensagem falando sobre a predestinação por meio da escolha da soberania de Deus e a presciência de Deus, a escolha por sua presciência, né? E eu coloquei aí alguns aspectos sobre a teologia armeniana e a teologia calvinista. Tanto aqueles que creem na teologia armeniana do livre-arbítrio, bem como aqueles que creem na teologia do calvinismo, ambos têm fundamento bíblico, tá? Então, dependendo do texto que você esteja lendo, você vai ver respaldo para ambos os pensamentos. Mas não podemos negar que a predestinação é um assunto, digamos assim, mais vigente na Bíblia. É um assunto mais comum. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver muito mais respaldo, né, para essa questão da escolha de Deus, predestinação, do que para a questão da escolha do homem, né, por meio de um texto exclusivo que naturalmente os irmãos usam para defender que na verdade não é uma pré-existência, não é predestinação, mas sim uma questão de presciência. Deus sabia que a pessoa iria aceitá-lo e por isso Deus o elegeu porque sabia que a pessoa iria aceitá-lo. Vai dar no mesmo, porque se Deus elegeu porque sabia que a pessoa iria aceitá-lo, logo Deus também não elegeu porque Deus também sabia que essa pessoa não iria aceitá-lo. Então, independente de qualquer coisa, a eleição vai estar sempre, a escolha de Deus vai estar sempre nessas questões desse debate interminável aí. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, Pedro disse assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Mas nessa mensagem, em especial, eu não quero tratar aqui da questão da presciência, porque Deus, né, sabia que você iria aceitá-lo e por isso ele te elegeu. Eu também não quero tratar aqui da questão da predestinação. Como eu falei, é um assunto que temos mais respaldo, que Deus predestinou por ser soberano. Eu quero tratar aqui da santificação do Espírito. Então, Paulo falou que Deus o escolheu, ou Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, ou seja, santificados. Então, tanto na fala de Pedro, que ele usa o termo presciência de Deus, ele fala para a santificação do Espírito. Então o homem, ele não tem capacidade de auto se santificar. O homem, ele não tem capacidade de se santificar. Então esse é o tema. O homem não tem capacidade de auto se santificar por si mesmo. Então, se você crê que não foi Deus que me predestinou, não foi Deus que me escolheu, eu escolhi, eu que aceitei. Deus, por ser presciente, ele já sabia que eu iria aceitar, então ele me escolheu. Olha que contradição, né? Vai dar no mesmo, Deus escolheu. Mas enfim, independente de qualquer coisa, a nossa santificação, ela não vem de nós mesmos. O ser humano, ele não tem a capacidade de se santificar se o Espírito não o santificá-lo. Aí você pode me dizer assim: ah, irmão, então
Você quer dizer que a pessoa que anda no erro, então ela vai continuar no erro porque ela não tem o poder de se santificar. Preste atenção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a pessoa escolher, decidir, voluntariamente andar em seus próprios caminhos. Não é isso que diz lá em Provérbio? Há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim conduz à morte. Então o homem precisa discernir que há caminho que parece que é bom, mas não é, conduz à morte. Então essa pessoa que decide, que tem a consciência de que esse caminho é errado e ela escolhe viver esse caminho de erro, é porque é uma decisão que ela tomou. Ela tem consciência do que é certo e do que é errado e ela escolhe andar por esse caminho. E onde é que entra a santificação pelo Espírito? Só o Espírito de Deus é que pode nos convencer do erro. É o Espírito que vai ministrar, é o Espírito que vai falar, é o Espírito que vai nos ensinar. Não foi isso que Jesus de Nazaré disse? Eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito vai conduzir vocês em toda a verdade. Agora, uma vez que o Espírito te ensina a verdade e você decide andar no erro, uma vez que o Espírito te ensina o caminho e você decide andar pelo teu próprio caminho, é uma escolha sua, é uma decisão sua. E isso não fere o caráter de Deus, não fere a soberania de Deus. Então, independentemente se você acredita que Deus te predestinou ou se você o escolheu porque segundo a presciência de Deus, vai dar no mesmo. O que importa é você entender que é a tua consciência que vai te conduzir a este caminho. Se você crê que você foi eleito, se você crê que você foi predestinado, ou se você não crê que foi predestinado, que na verdade é porque Deus sabia que você iria aceitá-lo, independente do teu tipo de pensamento nessas duas vertentes teológicas. O que você precisa entender é que o Espírito é que nos santifica. É o Espírito que nos ensina. E dentro do ensinamento do Espírito é que eu vou escolher como eu vou andar. Então, observe que nós temos uma liberdade, né, limitada, mas temos. Por quê? Porque Deus nos dotou, nos capacitou de uma consciência. Então, eu acho muito perigoso alguns pensamentos no meio da revelação da graça, quando alguém diz assim: irmão, Deus é soberano, então se eu desejo me santificar é porque é vontade de Deus. Se eu não desejo me santificar, também é a vontade de Deus. Querido, você não é um robô. Você escolheu casar, você escolheu sua profissão. Deus te deu esse domínio, não sobre ele, mas sobre a terra, sobre as tuas escolhas. O que foi que Deus disse desde o princípio? Vá, multiplique, governe a terra. Mas o ser humano ele não sabe conviver com isso. Ele não consegue entender isso. Deus falou para o próprio Caim: o pecado já é à porta, cabe a você dominar. Deus já tinha ensinado. Deus falou para Adão: não coma desse fruto. Então você vai ver Deus dando uma capacidade e uma liberdade e um direito de escolha para o homem, embora ele tenha criado com seus propósitos. Mas aí, irmão, como é que eu vou saber se Deus não me predestinou a isso? Querido, um predestinado, um eleito, escolhido, ele só entende que ele foi chamado, predestinado, eleito, escolhido para fazer o bem e não para fazer o mal. Judas não tinha na sua sã consciência que ele foi escolhido para fazer o mal. Ele tinha na consciência que ele foi chamado e escolhido para ser um dos apóstolos. Jesus disse: eu não escolhi os 12, vocês os 12, um de vós é um diabo. Judas não tinha consciência que ele era um filho da perdição. Filho da perdição não tem consciência. Então quando o Filho de Deus diz assim: será que eu sou filho de Deus? E se eu for filho da perdição? Filho de Deus não pensa assim. E filho da perdição também não tem essa consciência. Por quê? Porque Deus trabalha dentro da nossa consciência humana. Deus trabalha dentro dessa razão. O culto é racional.
Então só em você pensar, será que eu sou, será que eu não sou, já mostra que você é. Só que as tuas obras carnais, as tuas atitudes e a tua fraqueza por meio desta carne te limita de ter acesso a essas revelações. Então, é inconcebível alguém que prega a palavra da graça, a revelação da graça, ele dizer assim, bom, se eu mato, se eu roubo, se eu faço isso e aquilo, é porque Deus me programou para isso. Não, irmão, nem os filhos da perdição pensam dessa forma. Por quê? Porque não está no seu subconsciente, na sua consciência. Então, nós entendemos a questão da predestinação, eleição eterna de Deus, dentro da fé. E não dentro da lógica, dentro da natureza humana. Não, eu fui predestinado por Deus, Ele me chamou, Ele me escolheu, mas então, o que eu fizer, eu estou fazendo a vontade do Pai, porque Deus é soberano. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Então vamos lá, independente se você crê que Deus te predestinou, ou se você acredita que é porque Deus sabia que você iria aceitá-lo e por isso Ele te elegeu, vai dar no mesmo. A santificação é pelo Espírito. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para obediência. Então nós entendemos que a eleição é para a obediência. Agora, se eu entendo isso e eu não me inclino à obediência, eu não me inclino à santificação do Espírito, é porque eu estou assumindo. Até porque a santificação do Espírito não é por força, não é por violência. É pelo Espírito, é pela revelação. É o Espírito que convence, mas não obriga. Entenda isso. A santificação é pelo Espírito no sentido de o Espírito mostrar. O Espírito conduz vocês à verdade. O Espírito testifica da verdade. É nesse sentido, não é no sentido do Espírito te obrigar. Você não é santo em Deus porque o Espírito te obrigou. Você é santo em Deus porque o Espírito te mostrou e te santificou nesse caminho. É nesse sentido. Ou seja, você se inclina a essa santificação. Só Deus tem o poder de te santificar, te ensinar, te mostrar, te conduzir, te convencer, mas não de te obrigar. Meu irmão, e convencer não é obrigar, não? Não. Eu posso convencer a minha filha do erro e eu dar as costas e ela optar por fazer aquilo que é errado. Eu posso ser convencido pelo Espírito do erro, que aquilo ali é errado, e eu escolher continuar naquele erro. Então o Espírito não me obriga, o Espírito me ensina. Então é isso que nós precisamos aprender. Então, falando sobre esse texto de eleição segundo a presciência de Deus, para aqueles que discordam da predestinação, você vai ver que a santificação é pelo Espírito. E Paulo, em Efésios, olha lá, capítulo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo disse assim também: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Escute bem, ou você crê na predestinação para a santificação, ou você não crê na predestinação. Porque a predestinação, a eleição e a escolha, todo o texto que você encontrar, você vai ver que é uma inclinação para o bem. O próprio Jesus, ele falou, né, da profecia de Isaías, porque o Senhor me ungiu, me escolheu, me chamou. Para quê? Para anunciar, para curar, para libertar, para abrir os olhos do cego. Então, o próprio Jesus sabia que a escolha do Deus Pai era para um propósito do Pai. Agora, Judas não sabia que a escolha de Jesus era porque ele era um filho da tradição, da perdição, e iria atrás de Jesus. Judas não tinha consciência. Judas não tinha essa consciência eterna. Os filhos de Deus têm. Os filhos de Deus têm essa consciência. E aí você vai ver no versículo 11, Paulo disse assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aí no 12, Paulo vai explicar o 11. Predestinado segundo o propósito dele, porque ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Para quê? Não, Deus me predestinou para eu ser um matador, para eu ser um estuprador, para eu ser um ladrão. Não, irmão. Que conversa é essa? Não, mas e a soberania de Deus? E o que é que tem a ver uma coisa com outra? Com o fim, versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado ou crido em Cristo Jesus. Viu aí? Viu aí que a eleição, a predestinação, a escolha de Deus é com o propósito de glorificar o Pai e não andar nas obras da carne e dizer que, não, mas tudo bem, Deus me chamou para isso? Está errado. Tome cuidado com esse tipo de mensagem, com essas filosofias baratas. Ah, mas Deus é soberano. Sim. Ah, mas eu creio em um Deus que tudo pode. Sim, Ele pode tudo, que inclusive te chamou, te escolheu para a santificação. Quando eu não estou nesse caminho, eu estou indo de encontro à vontade do Pai, contra o propósito de Deus. Entendeu, amados? Então é necessário entendermos isso. É necessário compreendermos isso. Olha o que diz em Romanos também. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Olha lá. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então observe que predestinação, eleição, chamado, justificação, glorificação é tudo para o louvor de Deus Pai. Então, não distorça, não deturpe a palavra da graça. Se você ama a Deus, se você crê nessa palavra, essa palavra vai te condicionar, te direcionar, te ensinar, porque Paulo disse a Tito que a graça se manifestou trazendo o quê? Salvação. A graça salvadora se manifestou trazendo salvação, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século, disse Paulo. Paulo também disse que Deus não nos chamou, não nos escolheu para a ira, né? Mas para a santificação. Então, quando nós lemos esses textos bíblicos, independente se você crê que Deus te predestinou ou se foi você que aceitou Jesus, você vai ver que é o Espírito que vai te conduzir, é o Espírito que vai te santificar. E é por isso que há uma tentativa frustrante, né, na religião de tentar se santificar por meio de ritos, né, como jejum, campanha, propósito, monte, né? Essas coisas não vai santificar ninguém. Vai ocupar o teu tempo, né? Até vai te prender, te manipular por um tempo, mas a verdade é que você não vai conseguir viver em santidade se não for através do poder de Deus que opera em nós. Se não for o próprio Espírito nos conduzindo a esta verdade. Não é a campanha de jejum que vai te santificar. Não é o propósito de oração, isso e aquilo que vai te santificar. É o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vai te santificar. Porque esse conhecimento vai gerar em você temor, que é o princípio da sabedoria. Mas diz lá em Provérbios 1,7 que os tolos desprezam a sabedoria e o conhecimento. O meu povo é destruído por falta desse conhecimento. Por quê? Porque rejeitastes este conhecimento. Percebeu, amados, que em tudo nós temos conscientização? Que em tudo você tem razão?
que você sabe o que você está fazendo, que não tem como, foi a mulher que tu me deste, não tem como terceirizar a culpa. Nós somos cientes e conscientes dos nossos atos. Então é necessário entendermos isso. Evangelho da Graça é ter essa responsabilidade agora não com o pastor, não com a igreja X ou Y, mas diretamente com o próprio Pai, que trata conosco, independentemente por onde quer que você esteja. Em todo tempo, em todo lugar. O Pai dos Espíritos estará te mostrando, te orientando e te santificando. Lembrando, santificação pelo Espírito e fé na verdade. Não é te impondo, te obrigando, é te convencendo no sentido de ele tem razão, ele está certo, sou eu que estou errado. Tudo certo? Graça e paz e até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Deixa aí teu like, compartilha essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e até a próxima.